Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo da Central dos Números, o canal de questões resolvidas mais didático do YouTube. No vídeo de hoje vamos atender aí a solicitação gentil da Marcela. Marcela, você pediu, estão aqui 15 questões de um concurso organizado pela VUNESP, são questões de matemática e raciocínio lógico, especialmente para você e para todo o Brasil. Combinado? Você está pronto? Você está pronta para as questões? Vem comigo. Nível médio, tá, gente? Primeira questão. Um terreno tem 0,50 km² de área. Em metros quadrados, a área desse terreno corresponde a quantos metros quadrados? Uma questão tranquilinha de conversão de unidade de medida, né? Então, ele deu medida em quilômetro quadrado, o que é que você transforma para metros quadrados? Como você faz isso? Primeiro, coloca as unidades de medida: quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, certo? Nessa ordem. Observa que ele está falando de unidade de área, então está tudo elevado ao quadrado. Qual que é o bizu aqui? Se você vai passar de uma unidade para outra, se está elevado ao quadrado, você vai andar com a vírgula duas casas para a direita ou para a esquerda, dependendo de qual unidade você vai converter. Entende? Se tivesse 100 elevar, se tivesse elevado a 1, você ia andar uma casa. Elevado a 2, anda duas casas. Se fosse unidade de volume, tivesse elevado a 3, você ia andar 3 casas para a direita. Beleza? Então, a gente tem que passar de quilômetro quadrado para metro quadrado. Coloca aqui, quilômetro quadrado, 0,50, 0,5. Para hectômetro quadrado, anda com a vírgula duas casas para a direita. Uma vai dar 5, duas vai dar 50, certo? Andei duas casas para a direita. Para passar para decâmetro quadrado, está elevado ao quadrado, coloca 2 zeros, vai virar 5.000, acrescentei 2 zeros. Andei com a vírgula, duas casas para a direita, como não tinha nada, acrescenta 2 zeros. Para metro quadrado, acrescenta mais 2 zeros, isso vai dar 500.000. Então, 0,5 quilômetros quadrados equivalem a 500.000 metros quadrados. Por isso, essa é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas, perguntas? Aqui na Central dos Números ninguém fica com dúvida, então se você tiver dúvida, é só me escrever, deixar a dúvida aqui embaixo nos comentários que você será respondido e a sua dúvida será sanada com toda certeza. Quer apostar? Se não tiver dúvida, já sabe, deixa aquele ponto maroto aí pra gente, né? Clica no ponto e deixa o comentário como ponto, porque o seu engajamento faz a gente crescer. Vamos lá! Questão número 17. Um produto que era vendido a R$ 15 passou a ser vendido a R$ 12,50. Logo, das alternativas a seguir, a que mais se aproxima do desconto dado sobre os R$ 15 é qual? Quantos por cento corresponde o desconto dado? Primeiro, qual foi o valor do desconto? O produto passou de 15 para 12,50. Quanto que ele diminuiu? Basta subtrair 15 menos 12,50, né? R$ 15 menos 12,50 dá 2,50. O desconto foi de 2,50. A quantos por cento 2,50 corresponde a R$ 15? Basta você dividir 2,50 por 15 e você chega na resposta. Se você não consegue visualizar isso, fazer a divisão direta, faz uma regra de 3. R$ 15 vai corresponder a 100%, o desconto de 2,50 vai corresponder a X%. Assim você visualiza mais fácil, né? 15 é o total, vai ser 100%, o desconto que você quer calcular corresponde a X%. Resolvendo a regra de 3, multiplica como se fosse um X. 15 vezes X vai ser igual a 2,5 vezes 100. 2,50 vezes 100, anda com a vírgula duas casas para a direita, dá 250, né? Todo número multiplicado por 100. Tem 2 zeros aqui, anda com a vírgula duas casas para a direita. Combinado? 15x é igual a 250. Pega o 15 que está multiplicando, passa para cá dividindo. X vai ser 250 dividido por 15. Fazendo essa divisão, você vai chegar aí em 16,6%. Então, esse valor é aproximadamente 17%, né? Ele quer o valor que mais se aproxima. O valor que mais se aproxima é o 17%. Essa é a resposta dessa questão. Fechou? Aqui embaixo na descrição do vídeo você sempre encontra questões com temas semelhantes ao dessa prova para você treinar, beleza? Então, você pode tanto pausar esse vídeo tentando resolver a questão antes de ver a resolução, quanto, se você já tiver craque também, pega as questões aqui de baixo que eu separei para você e tenta resolver também, porque assim o seu conhecimento vai ficar bem melhor. Fechou? Vamos para a questão 18.
Em um concurso somente para os cargos A e B, cada candidato poderia fazer inscrição para um desses cargos. Sabendo que o número de candidatos inscritos para o cargo A era 3.000 unidades menor que o número de candidatos inscritos para o cargo B e que a razão, a divisão entre os respectivos números nessa ordem A e B era igual a 0,4, então é verdade que o número de candidatos inscritos para o cargo B correspondeu do total de candidatos inscritos a qual dessas frações. Então, a gente tem aqui um problema envolvendo razão, né? Primeiro, ele disse que o número de candidatos para o cargo A era 3.000 menor que o B, né? Que inscritos para o B. Então, o B era maior, certo? Então, você vai dizer que o número de candidatos A era igual ao B menos 3.000. Entende? O B não era maior, então você tem que subtrair os 3.000 do B, já que o B era o número maior. O A vai ser o B menos 3.000. Depois ele disse que a razão. O que é a razão? Divisão. A divisão entre A e B era 0,4. Faz essa divisão. A dividido por B é igual a 0,4. A gente pode pegar esse B que está dividindo e passar para cá, multiplicando? Pode, né? Então, pega o B que está dividindo e passa para cá multiplicando. Você vai ficar com A é igual a 0,4B. Para que eu fiz isso? Para saber o valor de A. A é igual a 0,4B. Aí, antes de começar a fazer conta, né, de fazer um sistema aqui, vai para o que o problema está perguntando. O número de candidatos inscritos para o cargo B correspondeu em relação ao total de inscritos. Ele quer saber a fração B dividido pelo total. B correspondeu em relação ao total. Então, ele quer que você calcule B dividido pelo total. O total é A mais B, não é? Então, você tem cargos A e B, o total vai ser A mais B, certo? Ele quer que você calcule o valor dessa fração. B em relação ao total. Você sabe o valor de A? Sabe que A vale 0,4B. Então, substitui A por 0,4B. Você vai ter B sobre 0,4B mais B. 0,4B mais 1B, tem 1 aqui antes do B, só que a gente não representa, né? Porque 1 multiplicado pelo B vai dar o próprio B. 1B, uma laranja, mais 0,4B, mais 0,4 laranja, dá 1,4B, certo? Então, você vai ter B sobre 1,4B. Eu posso dividir esse B com esse B? Posso. Então, dividir esse B com esse B. B dividido por B dá 1. 1,4B dividido por B dá 1,4. Então, a minha fração vai ser 1 sobre 1,4. Para eu tirar essa vírgula, multiplica esse número por 10, tanto o numerador quanto o denominador. 1 vezes 10 dá 10, 1,4 vezes 10 dá 14, né? 10 dividido por 14, posso simplificar essa fração, né? Então, os dois números são pares. Eu posso dividir os dois números por 2. 10 dividido por 2 dá 5, 14 dividido por 2 dá 7. Então, essa proporção que ele quer, B dividido pelo total, dá 5 sétimos. Essa é a resposta dessa questão. Você conseguiu fazer essa questão usando esse raciocínio? Normalmente, a gente faria um sistema aqui, né? E fazendo o sistema, você faria muito mais contas. Dá certo do mesmo jeito? Sim, dá certo do mesmo jeito. Mas olha o que o problema te pediu antes de sair fazendo as contas automaticamente. Combinado? Às vezes, você faz menos cálculos com esse raciocínio. Fechou? Vamos para a questão 19. Questão 19, a questão do valeu. Se você quiser contribuir com o nosso canal, clica aí no valeu, que a sua contribuição será sempre muito bem-vinda e muito bem empregada. Combinado? 2 grupos, um contendo 126 técnicos legislativos e outro contendo 72 analistas legislativos, todos recém-contratados, serão divididos em grupos menores para participarem de cursos de formação. Cada grupo contendo o mesmo número X de técnicos legislativos e Y de analistas legislativos, sendo X e Y os menores números possíveis. Então, ele vai dividir grupos grandes em grupos menores contendo X e Y, sendo X e Y os menores números possíveis. Para você ter o menor número de funcionários possível, você vai ter que ter o maior número de grupos possíveis, certo? Então, guarda aí essa dica. Sabendo que nenhum desses recém-contratados poderá ficar fora, ou seja, vai usar todos, que é um número comum. O valor de Y
corresponderá do número total de recém-contratados em cada grupo menor aproximadamente a quantos por cento? Essa não é uma questão fácil. Então, te dei as dicas. Você quer o maior número possível de grupos e esse número tem que ser comum. Você tem que calcular o MDC, o máximo divisor comum. Para ter o menor número de x e y, precisa ter o máximo de grupos. Então, o máximo não vai sobrar ninguém. Então, você quer um número comum. Você quer o máximo divisor comum entre 126 e 72. Calcula o máximo divisor comum. Como você calcula o MDC entre dois números? Você vai fatorar esses números usando números primos que sejam capazes de dividir todos os termos ao mesmo tempo. O MDC é diferente de MMC, tá bom? No MDC, você vai dividir por um número que consiga dividir todos ao mesmo tempo. Os dois números são pares, posso dividir por 2. 126 dividido por 2, 63. 72 dividido por 2, 36. Tem um ímpar e um par, não posso dividir mais por 2. Os dois números podem ser divididos por 3? Sim, a soma dos algarismos dá números divisíveis por 3. 6 mais 3, 9, consigo dividir 9 por 3. 3 mais 6, 9, consigo dividir 9 por 3. Então, esses dois números podem ser divididos por 3. 63 dividido por 3 é 21, 36 dividido por 3 dá 12. Os dois números podem ser divididos por 3 de novo. 21 dividido por 3 dá 7, 12 dividido por 3 dá 4. Parou. Existe algum número que consegue dividir o 7 e o 4 ao mesmo tempo? Não. Acabou o seu MDC. Então, o seu MDC vai ser 2 vezes 3 vezes 3. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Existirão 18 grupos menores, ok? Quantos técnicos e quantos analistas existirão em cada um desses 18 grupos? Basta dividir o número pelo número de técnicos e o número de analistas pelo número de grupos, né? Então, funcionários X que são técnicos, 126 técnicos dividido por 18 grupos, divididos em 18 grupos, vou ter 7 técnicos por grupo. Funcionários Y que são os analistas, 72 analistas dividido por 18 grupos, 72 dividido por 18 dá 4 analistas por grupo. Sendo assim, cada grupo vai ter 7 técnicos e 4 analistas, isso dá 11 pessoas. O problema é o valor de Y em relação ao número total de cada grupo. Então, ele quer esse valor, 4, em relação a 11. 4 dividido por 11. Né? Então, você faz a proporção 4 sobre 11. 4 dividido por 11 vai dar uma dízima, dá 0,36363636, ok? 0,363636, as respostas estão em porcentagem. Para transformar um número decimal em porcentagem, basta andar com a vírgula 2 casas para a direita, basta multiplicar esse número por 100, tá bom? Porcentagem multiplica por 100, então 0,36 vezes 100 dá 36,3. Então, essa porcentagem será em torno de 36%, por isso essa é a resposta dessa questão, certinho? Dúvidas? Perguntas? Tem dúvidas de como diferenciar a questão de MMC e de MDC? Dá uma olhada nessa aula que vai aparecer aqui agora. Ó. Nessa aula eu te ensino um macete básico aí para você interpretar questões de MDC e MMC e não ficar com dúvida nunca mais. Fechou? Bora para a questão número 20. Vem comigo. Questão de média ponderada. Em um concurso, a nota final de cada candidato é calculada pela média aritmética ponderada das notas das 3 fases de avaliação previstas, com pesos 2, 3 e 5 para as primeira, segunda e terceira fases, respectivamente. Para ser classificado no concurso, o candidato tem que atingir nota final maior ou igual a 6. Então, a média ponderada tem que ser maior ou igual a 6. Sendo assim, um candidato que tirou notas 5 e 6 nas primeiras e segunda fases, respectivamente, para ser classificado no concurso, precisa tirar na terceira fase uma nota mínima igual a quanto? Então, só calcular a média ponderada. Média ponderada é calculada pela soma dos termos vezes os pesos, dividido pela soma dos pesos. Então, faça isso. Você tem aqui os termos 5 e 6, a primeira e a segunda notas, tem os pesos 2 e 3, que são os pesos da primeira e da segunda fase. Quer calcular a terceira nota e sabe o peso da terceira nota, que é 5. Né? Então, faz isso. Soma 5 vezes 2, a nota vezes o peso, mais a nota da segunda prova, 6 vezes o peso da segunda fase, 6 vezes 3,
mais a nota que você quer saber, nota da terceira fase, x, vezes o peso da terceira fase, que é 5, tudo dividido pela soma dos pesos, 2 mais 3 mais 5, ok? Esse é o conceito de média ponderada. Esse valor vai ser a nota final dele. A nota final tem que ser maior ou igual a 6. É o que está escrito aqui, ó, nota final maior ou igual a 6. Certinho? Só fazer conta para achar o valor de x. Aqui você tem multiplicação e soma. Multiplicação e soma. Resolve primeiro as multiplicações. 5 vezes 2, 10. 6 vezes 3, 18. X vezes 5, 5x. Embaixo, 2 mais 3, 5. 5 mais 5, 10. Certinho? O que eu posso fazer aqui? Ó? 10 mais 18, 28. Né? Então, eu somo tudo que não tem x. O que tem x fica separado aqui. 10 mais 8, 28. Vou ficar com 28 mais 5x. Esse 10 que está dividindo tudo, se ele está dividindo tudo, ele pode passar para o outro lado com operação invertida, passa multiplicando. 6 vezes 10, 60, certo? Então, vou ter 28 mais 5x, tem que ser maior ou igual a 60. Esse 28 positivo passa para cá negativo. 60 menos 28, né? Então, 5x maior ou igual a 60 menos 28. 60 menos 28 dá 32. Esse 5 que está multiplicando x, passa para cá dividindo, né? Se eu quero calcular o valor de x, vou isolar o x. Pego o 5 que está multiplicando, passo para cá dividindo. Vou ficar com x maior ou igual a 32 dividido por 5, né? 30 dividido por 5 dá 6, né? Então, vão sobrar 2. 20 dividido por 5 dá 4. Então, vai ser 6,4. X tem que ser maior ou igual a 6,4. Por isso, essa é a resposta dessa questão. A nota mínima tem que ser 6,4. Certinho? Dúvidas? Perguntas? Está conseguindo me acompanhar? Você está pausando o vídeo a cada questão para tentar resolver? Faça isso. Leva em conta aí o meu comentário, né? A minha sugestão. Pausa cada questão e tenta resolver para ver em que nível você está nos seus estudos. Essa prova aqui é muito boa para você nivelar, né, o seu estudo. Tem questões fáceis, tem questões médias, tem questões difíceis para você treinar. Combinado? Vamos para a questão número 21. 3/4 do total de uma verba foi utilizada para o pagamento de um serviço A, e 1/5 do que não foi utilizado para o pagamento desse serviço foi utilizado para o pagamento de um serviço B. Se da verba total, após somente esses pagamentos, sobraram apenas R$ 200, então é verdade que o valor utilizado para o serviço A, quando comparado ao valor utilizado para o serviço B, corresponde a um número de vezes igual a quanto? Ele quer que você compara a quantidade A em relação à quantidade B. Primeiro, informações que foram dadas. 3/4 do valor total da verba, 3/4 da verba foram para pagar o serviço A. Então, escreve serviço A, 3/4 da verba, 3/4 vezes a verba. Se 3/4 da verba foi para o serviço A, quanto sobrou? Sobrou 1 inteiro, 4/4, menos 3/4. 4/4, 4 sobre 4 menos 3/4 dá 1/4. Por que 4/4 menos 3/4, professor? Porque é 1 inteiro. Vou pegar 1 inteiro. 4 sobre 4. 4 dividido por 4 não dá 1? Então, você pega 4/4, o que é 1 inteiro, menos 3/4, uma verba inteira, né? É 4/4, poderia ser 3/3, poderia ser 2/2. Coloquei quartos por quê? Porque a minha fração aqui tem 4, então vou pegar 4/4, certinho? 4/4 menos 3/4, for subtração de frações com o mesmo denominador, você vai subtrair só os numeradores. 4 menos 3 dá 1. Sobrou 1/4 da verba, beleza? Para pagar o serviço B, foi utilizado 1/5 do que não foi usado, ou seja, 1/5 dessa sobra, 1/5 de 1/4 da verba. Quanto é 1/5 de 1/4? É 1/5 vezes 1/4. 1/5 vezes 1/4 da verba. 1 vezes 1 dá 1, 5 vezes 4 dá 20. Então, para pagar o serviço B, foi utilizado 1 sobre 20 avos da verba. O problema deu outras informações que você não vai utilizar para resolver a questão. Porque olha o que ele quer saber. O valor utilizado para o serviço A, quando comparado ao valor utilizado por B, corresponde a um número de vezes igual a quanto? Ele quer que você divide o valor de A dividido pelo valor de B. Então, pega o valor de A, 3/4 da verba, e divide pelo valor de B, 1/20 da verba. Só isso. Então,
A sobre B. 3/4 dividido por 1 sobre 20. Aí eu vou saber quantas vezes A é maior do que B, certinho? Já que os dois estão sendo aplicados, as duas frações estão sendo aplicadas sobre o mesmo valor, que é a verba, eu posso simplesmente dividir as frações. Divisão de frações, regrinha para a vida. Dividir duas frações, conserva a primeira, 3/4, então a primeira fica igual, e multiplica pelo inverso da segunda. Inverso de 1 sobre 20 é 20 sobre 1, né? Era 1 sobre 20, é 20 sobre 1. Então, divisão de frações, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, certinho? O que eu posso fazer aqui? Ó? Eu já poderia ter feito direto. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 3, 15. Aqui eu fiz seguindo. 3 vezes 20, 60. 4 vezes 1, 4. 60 dividido por 4 dá os mesmos 15. Isso significa que a verba A é 15 vezes maior que B. Então, 15 é a resposta dessa questão. Certinho? Se você fosse por outro caminho, né, criando uma equação, relacionando aqui com os R$200 e com o valor total da verba, ia chegar na mesma resposta, combinado? Só que você ia ter que fazer muito mais contas. Então, fica ligado para o que o problema pede. Coloca no papel o que o problema pede e vê se você não consegue resolver fazendo menos contas. Fechou? Bora para a questão número 22. Vem comigo. Carlos tem uma meta de valor a arrecadar com a venda de certo total de unidades de um produto. Se ele vender cada unidade do produto a R$20, ele supera a meta em R$300. Se ele vender cada unidade do produto a R$15, o valor arrecadado fica R$100 abaixo da meta. Para que a meta seja exatamente atingida, Carlos deverá vender cada unidade do produto por qual valor? Então, aqui a gente tem uma questão que envolve função, né, do primeiro grau, expressões algébricas. Então, olha só, ele tem uma meta e a meta dele a gente vai chamar de x. Como que ele chega na meta dele? Ele vai multiplicar o preço que ele vai vender, que é o preço que a gente precisa descobrir, vezes o número de unidades que ele tem, né, que eu vou chamar de U. Então, o preço de cada unidade vezes o número de unidades é igual a meta de valor que ele quer arrecadar. O problema diz para a gente que se ele vender cada produto por R$20, ele supera a meta em 300. O que significa? Se eu multiplicar R$20 vezes o número de unidades que ele tem, isso vai ser igual ao valor da meta, x, mais R$300. Vai superar a meta em R$300. Então, vou pegar a meta e somar R$300. Certinho? Se ele vender a R$15 cada unidade, então se a gente multiplicar R$15, que é o preço de cada um, vezes o número de produtos que ele tem, vezes o número de unidades, isso vai ser igual a meta menos 100. O valor arrecadado fica R$100 abaixo da meta. Se abaixo da meta é R$100 menos que a meta. Então, a meta é x, ele vai arrecadar x menos 100. Certinho? Se a gente quer calcular o valor da meta, vamos isolar aqui o x. Então, vou deixar o x só de um lado. Tudo que não for x, vou passar para o outro lado. Pego mais 300, passo para cá com menos 300, vou ficar com 20u menos 300 é igual a x. Pego menos 100, passo para cá, 15u mais 100 é igual a x. Se você sabe que x é igual a isso, você pode igualar essas duas expressões. 20u menos 300 é igual a 15u mais 100, porque as duas equivalem a x e x é igual a x, certinho? O que eu posso fazer? Pego 15u, passo para cá, porque eu tenho 20u aqui. 20u menos 15u dá 5u. Menos 300, passo para cá com mais 300, 100 mais 300 dá 400. O 5 está multiplicando o passo para cá dividindo, 400 dividido por 5 dá 80. Ele tem, então, 80 unidades para vender. Se você sabe que ele tem 80, você consegue calcular aqui o valor de x. Basta substituir u por 80. Pode substituir aqui, onde você quiser, tá bom? Então, substitui aqui em cima. 20 vezes 80 menos 300 é igual a x. 20 vezes 80, 2 vezes 8, 16. Tem um zero, dois zeros, coloca dois zeros. 1.600 menos 300, que já estava lá, é igual a x. 1.600 menos 300 dá 1.300, né? 1.600 menos 300, R$1.300 é a meta dele. E o problema é saber qual é o preço de cada unidade. Para saber o preço de cada unidade, divide o valor da meta e pelo número de produtos que ele tem. 1.300 dividido por 80 para você saber
quanto custa cada produto. 1.300 dividido por 80 simplifica esse zero com esse zero, depois pode dividir os dois números por 2, né? E aí você vai ter uma divisão mais simples fazendo a divisão. Você chega em R$ 16,25. Por isso, essa é a resposta dessa questão. Certinho? Dúvidas? Perguntas? Muita gente tem dificuldade nesse tipo de problema, não é? Então, vou deixar aqui embaixo para você, aqui embaixo na descrição do vídeo, outra questão aí envolvendo probleminha de função do primeiro grau, né, de expressões algébricas para você. Fechou? Bora para a questão número 23. Questão do like. Você já deixou o like no vídeo? Eu estou tentando te ajudar, né? Trago para você aqui toda semana uma prova resolvida para você treinar e ser aprovado no seu concurso. Então, tenta ajudar a gente também, né? Deixa aquele like no vídeo, se inscreve aqui no canal para dar a sua força, combinado? Para a gente seguir nesse trabalho. Uma pesquisa foi feita com 380 pessoas que tinham pelo menos o ensino médio completo. Então, um total de pessoas 380. A pesquisa pretendeu identificar o grau de escolaridade do público pesquisado e a tabela representa o resultado. Então, você tem o grau de escolaridade, mulheres, homens, somente ensino médio e ensino superior. Com base nas informações apresentadas, é correto afirmar que... Então, para resolver esse tipo de questão, você tem que ler as afirmativas para saber o que você quer descobrir. Letra A. No grupo dos homens, 1 em cada 4 pessoas tem somente o ensino médio completo. Então, está comparando aqui as pessoas, os homens que têm somente ensino médio em relação ao total de homens, no grupo dos homens. Então, calcula já o total de mulheres e o total de homens. Mulheres estão nessa linha, 40 mais 160, o que dá 200 mulheres. Homens estão na linha de baixo, 30 mais 150, isso dá 180 homens. Ele comparou o número de homens com ensino médio em relação ao total de homens. Ele falou que 1 em cada 4, no grupo dos homens, 1 em cada 4 tem somente ensino médio. Então, você vai olhar só a linha dos homens. Vai pegar somente ensino médio, dividir pelo total de homens. 30 dividido por 180. Simplifique esse zero com esse zero, ou seja, esses zeros vão sumir. 3 dividido por 18, posso dividir a fração por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 18 dividido por 3 dá 6. Então, na verdade, é 1 a cada 6 homens. 1 a cada 6 homens tem somente o ensino médio. Beleza? Na letra B, no grupo dos homens, 1 em cada 5 pessoas tem somente o ensino médio completo. Então, está errado essa aqui, né? É a mesma relação que ele está falando. No grupo dos homens, 1 em cada 6 tem somente o ensino médio. Essa é a resposta, né? Que é o que você calculou. 1 em cada 6 homens tem somente o ensino médio. Perfeito? Então, essa é uma questão que você fazia 2 somas e 1 divisão e resolvia a questão. Questão que você mata aí em 1 minuto. Fechou? Dúvidas? Perguntas? Vamos para a questão número 24. Antonia, não tem acento, sério, não tem acento. Antonia fez uma aplicação a juros simples por um período de 1 ano e meio e a razão entre o montante dessa aplicação e o capital aplicado foi 23/20. Sabendo que o valor dos juros dessa aplicação foi de R$ 750, o valor do capital aplicado e a taxa de juros simples anual equivalente a essa aplicação foram corretas, respectivamente, quanto? Então, a questão de juros simples. Ele deu aqui que é uma relação entre o montante e o capital. O que é o montante? O montante é o capital mais os juros, né? O montante é o capital mais os juros. Ele disse que os juros foram de R$ 750 e que o tempo foi de 1 ano e meio, ou seja, 1,5 ano. Ele também deu a relação que o montante dividido pelo capital, aqui ó, a razão. Razão é divisão. Divisão entre o quê? Entre o montante e o capital. Montante dividido pelo capital era 23/20. Você sabe que o montante é o capital mais juros, né? Então, transforma esse montante em capital mais juros. Onde tiver em M, coloca C mais J. C mais J, capital mais juros, dividido pelo capital, é igual a 23/20. Podemos trabalhar aqui com essa expressão? Podemos, porque a gente sabe que os juros valem 750, a gente vai ficar só com uma incógnita, só com o C, a gente consegue calcular o valor de C, né? Então, substitui aqui os juros por 750. Capital mais 750 dividido por C é igual a 23/20.
multiplico aqui como se fosse um x, regra geral das proporções, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, ou seja, multiplica como se fosse um x. 23 vezes c dá 23c, 20 vezes c mais 750 vai ser 20 vezes c, 20c, mais 20 vezes 750. 20 vezes 750 dá 15.000, certinho? 2 vezes 7,5 dá 15, né? Depois você tem mais zeros, você vai ter aqui 3 zeros. 2 vezes 75, 150, com um zero, outro zero, dá 15.000, ok? Pego o 20C positivo, passo para cá negativo, 23C menos 20C, ou seja, 23 laranjas menos 20 laranjas dá 3 laranjas, 3C. 3C é igual a 15.000, pego 3, está multiplicando, passo para cá dividindo, 15.000 dividido por 3 dá 5.000. O capital que ela aplicou foi R$5.000. Então, você vai ficar aqui entre a letra A e a letra B. Para calcular agora a taxa, usa a fórmula de juros simples. Juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Você sabe o juros, 750. Sabe o capital que você calculou, 5.000. Quer saber a taxa, chama de I. Sabe o tempo, que é 1,5. Só fazer continha, né? 5.000 vezes 1,5 dá 7.500. Então, você vai pegar esses 7.500, estão aqui multiplicando I, passar para cá dividindo. 750 dividido por 7.500, simplifique esse zero com esse zero, vai sobrar 75 dividido por 750, divide tudo por 75, 75 dividido por 75 dá 1, 750 dividido por 75 dá 10. 1 sobre 10 é igual a I. 1 dividido por 10 é 1 décimo, 1 décimo é 0,1. Então, a taxa é 0,1. Para transformar número decimal em porcentagem, multiplica por 100, 0,1 vezes 100 anda com a vírgula 2 casas para a direita, vai dar 10%, aqueles 10%, né? Então, o capital é 5.000 e a taxa é 10% ao ano. Essa é a resposta dessa pergunta. Fechou? Então, questão de juros simples, um pouquinho mais difícil. Essa questão estava aí entre as questões difíceis dessa prova, ok? Bora para a questão número 25, uma questão que você tem que fazer muitos cálculos. A figura representa a planta de um sítio que foi dividido em duas partes por meio de uma cerca medindo 1,3 quilômetros. Está aqui a cerca. Da parte em formato de triângulo retângulo, sabe-se que um dos lados mede 700 metros a mais que o outro. Logo, a área dessa parte do sítio, a área desse triângulo retângulo em metros quadrados é igual a quanto? Ele quer a área em metros quadrados, então já converte esse 1,3 quilômetros em metros, né? Vai dar 1.300 metros. Ele disse que um lado é igual ao outro lado mais 700, né? Então, se esse lado valer x, esse lado aqui vai valer x mais 700, né? Sabe-se que um dos lados mede 700 metros a mais que o outro no triângulo retângulo. Então, se um dos lados medir x, o outro vai medir 700 metros a mais, né? Para a gente descobrir o valor de x, a gente precisa descobrir o valor de x para achar aqui, calcular a área desse triângulo, não tem outro jeito, né? Então, vamos fazer aí o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos. Lembrando que 1,3 virou 1.300 metros, né? Então, vou ter quadrado da hipotenusa, 1.300 ao quadrado, é igual a x ao quadrado mais x mais 700 ao quadrado. X mais 700, então, 1.300 ao quadrado, 1.690.000. É igual a x ao quadrado mais x mais 700 ao quadrado. Quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 700, 1.400x, mais o quadrado do segundo, 700 ao quadrado, 490.000, certinho? X ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado, mais 1.400x, menos esse 1.690.000, passa para cá, com menos 1.690.000, menos 1.690.000 mais 490.000 dá menos 1.200.000. Isso vai ser igual a zero. Para a gente não fazer cálculos muito difíceis, vamos simplificar essa expressão toda por 2. Divide os dois lados por 2. 2x ao quadrado dividido por 2 dá x ao quadrado. 1.400x dividido por 2, 700x. 1.200.000 dividido por 2, 600.000. Certinho? Use agora a fórmula de Bhaskara para descobrir o valor de x. Então, x vai ser menos b, menos 700, mais ou menos raiz do delta. B2, b ao quadrado, 700 ao quadrado, menos 4 vezes o A vale 1, vezes o C, que é menos 600.000. Tudo dividido por 2 vezes A, 2A. 2 vezes 1, 2.
Fazendo essa continha, 700 ao quadrado você já tinha calculado, dá 490 mil. Fazendo aqui, menos vezes menos mais, 4 vezes 6, 24, né? 2.400.000. Então, você vai ter aqui 490 mil mais 2.400.000, isso vai dar 2.890.000. Raiz desse número gigante. Você já pode ver aqui, ó, 2 zeros vai ter um zero na resposta. 2 zeros vai ter um zero na resposta. Raiz de 289 dá 17, né? Então, a raiz disso aqui vai ser 1.700. 17 vezes 17, 289. Então, você vai ficar com menos 700 mais ou menos 1.700 dividido por 2. Se a gente está tratando de medidas, a gente vai ter só números positivos. Então, já desconsidero menos 1.700. Vai ser 1.700 menos 700, isso dá 1.000. 1.000 dividido por 2 dá 500. X vale 500. X vale 500, esse lado mede 500, esse lado mede 500 mais 700. Né? Então, a área é base vezes altura, ou base vezes altura, pode considerar essa base, essa altura, ou essa base, essa altura, você que escolhe, né? Se a gente tem um ângulo reto aqui, qualquer um dos dois pode ser a base e a altura. Base vezes altura dividido por 2 é a área do triângulo. A área do triângulo, base vezes altura dividido por 2, certo? Então, eu vou ter 500, esse lado, vezes esse lado, 500 mais 700, tudo dividido por 2. 500 mais 700 dá 1.200. Esse 500 eu já posso dividir por 2? Posso. 500 dividido por 2 é 250. 250 vezes 1.200 vai ser a área. 250 vezes 1.200 dá 300.000. 300.000 é a resposta dessa questão. Certinho? Então, a área desse triângulo retângulo é 300.000 metros quadrados. Então, essa questão era uma das questões mais difíceis porque exigia aí cálculos um pouco mais trabalhosos. Fechado? Você está pronto? Está pronta para a próxima questão? Aí agora a gente vai para as questões de raciocínio lógico. Primeira questão, questão de sequência. Na sequência numérica 12, 17, 23, 30, 38, o número 12 é o 15º elemento. Mantida a lógica de formação, o 23º elemento será qual? Então, coloca lá a sequência, 12, 17, 23, 30, 38. O que está acontecendo de um número para o outro? De 12, então, quando você tem uma sequência assim, você tem que olhar a sequência e descobrir qual é o padrão da sequência, né? Do 12 para o 17 aumentou 5, né? 17 menos 12 dá 5. Do 17 para o 23 aumentou quanto? 23 menos 17, 6. Do 23 para o 30 aumentou quanto? 30 menos 23, 7. Do 38 para o 30 aumentou quanto? Aumentou 8. Então, está aumentando cada vez uma unidade, né? Aumentou 5, aumentou 6, aumentou 7, aumentou 8. O próximo número aqui do 38 vai aumentar 9 unidades. 38 mais 9, 47. O próximo, 10 unidades. 47 mais 10, 57. Próximo, 11 unidades. 57 mais 11, 68. Próximo, aumentar 12. 68 mais 12, 80. Ele quer saber o 23º termo, sendo que o 12 era o 15º. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. O 23º termo é o 80. Então, essa é a resposta dessa questão. Certinho? Conseguiu achar aí o padrão da questão, da sequência? Espero que sim, hein? Bora para a questão número 27. Para resolver essa questão, se você tiver inscrito aqui no canal, você consegue resolver. Porque a gente tem uma playlist só com aulas de raciocínio lógico para você. Dá uma olhada aqui nessas aulas. Nessas aulas você encontra todo o material de raciocínio lógico básico necessário para resolver questões como essa em 2 palitos. Lá tem como negar uma proposição que começa com todo, que é o que essa questão quer saber. Lá tem um macete para você decorar a tabela verdade assim, em 2 minutinhos. Rapidinho você decora a tabela verdade e nunca mais vai sofrer com isso. Vai acertar todas as questões de concurso. Pode acreditar, tá bom? Considere a seguinte afirmação. Todo funcionário público é concursado. Todo funcionário público é concursado. A alternativa que apresenta uma negação para essa afirmação é qual? Então, ele quer a negação de uma proposição que começa com todo e tem lá é. Para negar uma proposição que diz que todo é, basta que um não seja. O que é negar uma proposição com todo? É fazer uma frase que torne essa frase falsa. Então, para isso aqui ser falso,
basta que um funcionário público não seja concursado. Se um funcionário público, meio funcionário público, não for concursado, isso aqui já vai ser falso. Por quê? Está falando que todo funcionário é concursado. Entende? Se tiver qualquer funcionário público que não seja concursado, isso aqui já vai estar errado. Então, a negação de todo funcionário público é concursado é: existe pelo menos um, existe um funcionário público que não é concursado. Procura aqui entre as alternativas aquela que mais se aproxima a essa. Seria a letra D. Existe funcionário público que não é concursado. Então, esse tipo de questão, se você estudou lá pela nossa playlist, você resolve em 30 segundos. Sério mesmo, resolve em 30 segundos. Não gasta tempo com isso aqui não, tá bom? Bora para a questão número 28. Outra questão, mamão com açúcar. Decorou a tabela verdade lá na nossa aula? Decorou, resolve isso aqui rapidinho. Considere verdadeiras as duas afirmações a seguir. Se hoje é feriado, então amanhã eu trabalho. Ou amanhã eu não trabalho. Essas duas frases são verdadeiras. Com base apenas nas informações apresentadas, conclui-se corretamente o que? Ele disse que começa sempre pela mais simples, tá bom? Então, a mais simples é essa aqui. Amanhã eu não trabalho. Ele disse que isso aqui é verdadeiro. Amanhã eu não trabalho. Verdadeiro. Aqui tem amanhã eu trabalho. Se amanhã eu não trabalho é verdade, quando ele fala que amanhã eu trabalho, vai ser falso. É o contrário, né? Se isso aqui é verdadeiro, isso aqui é falso. E ele diz também que essa frase tem que ser verdadeira. Você tem o se, então, que precisa ser verdadeiro, com a parte do então sendo falsa. No se, então, se a parte do então é falsa, para o resultado ser verdadeiro, necessariamente a parte do se tem que ser falsa. Por quê? Porque no se, então, você aprendeu lá no macete que no se, então, só tem um caso falso, é o caso da Vera Fischer. Vera Fischer vê. O se é verdadeiro, o então é falso, o resultado dá falso, é o único caso falso. Então, se eu tiver um verdadeiro aqui, o resultado vai ser falso, mas eu sei que essa frase é verdadeira. Então, necessariamente, hoje é feriado, é falso. Isso significa que hoje não é feriado. Então, hoje não é feriado é a resposta dessa questão. Certinho? Tranquilinho, né? Consegue achar tranquilo? É porque se você não acha, é porque você ainda não viu a nossa aula, tá bom? Se você já viu e não achou tranquilo, revê a aula lá. Eu tenho certeza que você vai achar esse tipo de questão fácil. Combinado? Vamos para a questão número 29. Vem comigo. Questão de conjunto de diagramas lógicos. Uma biblioteca tem uma estante com 51 livros, somente dos títulos A, B ou C. Sabes que no final da semana passada todos esses livros foram retirados como empréstimo. Dos leitores que levaram apenas 2 livros, exatamente 7 levaram os livros A e B, 9 levaram A e C e exatamente 12 levaram os livros B e C. Se exatamente 25 leitores retiraram como empréstimo o livro A, 27 retiraram o livro B e 33 retiraram o livro C, então é verdade que o número de leitores que levaram os 3 livros foi. Então, coloca lá os diagramas. Pessoas que levaram o livro A, pessoas que levaram o livro B, pessoas que levaram o livro C, todos tendo interseção, de modo que você tem áreas AB, áreas AC, área BC e área dos 3. O problema disse que levaram os livros A, B, 7 pessoas. Então, aqui, ó, na interseção entre A e B, tem 7 pessoas. O B é o vermelho, o A é o azul, o 7 está dentro do vermelho e do azul, certinho? Mas não está dentro do verde, que o verde é só aqui, tá bom? 9 levaram A e C. A e C está aqui, ó, então tem 9 pessoas aqui. E 12 levaram B e C. Tem 12 pessoas aqui. O problema é saber quantas pessoas estão aqui. Quantas pessoas levaram 3 livros. Ele disse que 25 retiraram como empréstimo o livro A. Então, dentro do conjunto A todo, dentro do conjunto A azul todo, tem 25 pessoas. Só que dessas 25, eu já tenho 7 aqui, 9 aqui e X aqui. Então, quantas vão ter levado só o livro A? Vão ser o total de pessoas, 25, menos essas 9, menos essas 7, menos essas x. 9 mais 7 dá 16, então eu vou ter 25 menos 16, menos essas x pessoas aqui, tá bom? Mesmo raciocínio aqui para as pessoas que leram só o livro B. Retiraram o livro B, 27. Tem 27 pessoas dentro do conjunto vermelho todo. Dessas 27, eu já tenho 12 mais 7. 12 mais 7 dá 19, né? E já tenho x aqui. Então, eu vou ter 27 menos 19 menos x, certinho? Dentro do C, 33.
Desses 33, eu já tenho 12, 9x. Então, 12 mais 9, 21. Vou ter 33 menos 21, menos x. Pronto, sabe quantas pessoas estão em cada parte dos conjuntos e sabe que o total de livros é 51. Então, soma todos esses valores e iguala a 51. Só isso. 25 menos 16 dá 9, 9 menos x, mais 9, mais 7, mais x, mais 9, mais 7, mais x, mais 27 menos 19 dá 8, 8 menos x, mais essas 12 aqui, mais essa verdinha, 33 menos 21 dá 12, 12 menos esse x. Tudo isso é igual a 51, certinho? Soma tudo que tem x. Menos x mais x dá 0. Menos x, menos 2x. Para o x não ficar negativo, passa para o outro lado já, vai ficar com mais 2x, certinho? Depois faz a conta. 9 mais 9 mais 7 mais 8 mais 12 mais 12, certinho? Isso vai dar 57. E 51 positivo passa para cá, negativo, passa para o outro lado da igualdade, negativo. 57 menos 51 é igual a 2x. 57 menos 51 dá 6. 6 é igual a 2x, pega o 2, está multiplicando x, passa para cá dividindo, 6 dividido por 2 dá 3, x é igual a 3. Então, as pessoas que levaram 3 livros são 3 pessoas. Essa é a resposta dessa pergunta. Beleza? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, clique em mostrar mais, você vai encontrar aí o link para treinar questões como essa questão de diagramas lógicos. Fechou? Agora a gente vai para a última questão dessa prova, que é uma questão que você encontra a resolução lá nas nossas aulas de raciocínio lógico. Considere a afirmação: se eu me esforço, então sou o vencedor. Uma equivalente lógica para a afirmação apresentada está contida em qual alternativa? Ele quer uma equivalente da condicional, equivalente do se então. Existem duas formas de achar equivalente da condicional: volta negando tudo ou o caso da Nelma, né? Então, viu lá nas nossas aulas, ou volta negando tudo ou faz a Nelma. Voltar negando tudo, você vai ler de trás para frente negando tudo. Eu não sou vencedor, se não sou vencedor, se não sou vencedor, então eu não me esforço. Se eu não sou vencedor, então eu não me esforço. Essa é uma equivalente. Outra equivalente, Nelma, né ou ma, nega a parte do se, troca o se então por ou, mantém a segunda parte, nega ou mantém. Nega a primeira parte, eu não me esforço, eu não me esforço. Troca o se então por ou mantém a segunda parte, sou vencedor. Essas duas proposições são equivalentes dessa aqui. Então, você vem aqui nas respostas e procura uma das duas. A que vai estar representada aqui é essa: se não sou vencedor, então eu não me esforço. Certinho? Dúvidas? Perguntas? Chegamos ao fim dessas 15 questões. Curtiu as questões? Deu para aprender? Se curtiu, lembra de deixar aquele like maroto no vídeo e compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que você quer ajudar a passar no concurso junto com você. Mais material para você estudar está disponível aqui nessas playlists e, claro, o local para se inscrever está aparecendo na tela agora para você. Se inscreve aí, dá sua força, vamos dominar o mundo. Fechou? Bons estudos e até a próxima!